Olá! Na nossa análise de hoje, a gente vai desvendar um verdadeiro quebra-cabeça. O que aconteceu com a economia brasileira na última temporada de festas? Pois é, Natal costuma ser aquela época de ouro pro varejo, né? Lojas cheias, todo mundo correndo atrás de presentes. Mas em 2025 o clima foi bem diferente. Então vamos mergulhar nesse mistério econômico para entender o que rolou. A história toda começa com uma coisa que muita gente deve ter percebido: uma mudança clara no comportamento do consumidor, bem ali no meio da correria de fim de ano. Olha só esse número. Entre os dias 15 e 25 de dezembro, o movimento de pessoas nas lojas físicas caiu 10%. E isso comparado com o ano anterior. Uma queda bem expressiva, tanto nas lojas de rua quanto nos shoppings. Ok, lojas mais vazias já é um sinal forte. Mas para a gente ter a imagem completa do que aconteceu, a gente precisa seguir o dinheiro. E aqui a gente chega num ponto fundamental. Se olharmos só para o faturamento, parece que as vendas cresceram 2,6%. Parece notícia boa, né? Mas a inflação no período foi de mais de 4%. Ou seja, na prática, mesmo com mais dinheiro entrando, o poder de compra era menor. Os varejistas, no fim das contas, venderam menos em volume. E essa diferença entre crescimento real e nominal é a chave de tudo. É o que mostra que, apesar do dinheiro ter circulado, o seu valor real, o que ele de fato compra, diminuiu. Essa tabela aqui mostra tudo de forma muito clara. Olha só onde o dinheiro foi gasto: farmácias, cosméticos, supermercados, tudo no azul. Agora, olha os setores de presentes: vestuário, eletrônicos, livrarias, todos no vermelho. Ficou nítido que a prioridade foi o essencial e não os presentes. Tá bom, a gente já viu o que aconteceu. A pergunta agora é: por quê? Que forças econômicas foram tão poderosas a ponto de mudar um hábito tão forte como as compras de Natal? E o principal suspeito dessa história tem nome e sobrenome: taxa Selic. Ela é a grande ferramenta que o Banco Central usa para mexer com a economia. Funciona mais ou menos como um freio. Quando o Banco Central sobe a Selic, o crédito fica mais caro para todo mundo. Empréstimos, financiamentos, a fatura do cartão, tudo sobe. A ideia é justamente essa: fazer com que as pessoas e as empresas gastem menos. E com a taxa em 15%, bom, dá para dizer que esse freio estava sendo pisado com muita, mas muita força. Só que a Selic alta não agiu sozinha, não. O efeito dela foi ainda mais forte por causa da situação financeira de boa parte das famílias brasileiras. Pensa só, em outubro, quase 30% da renda das famílias já estava indo direto para o pagamento de dívidas. Esse foi o maior nível de endividamento desde 2011. Com tanta conta para pagar, sobrou bem menos dinheiro para gastar com presente de Natal, né? E para completar esse cenário, entrou em cena um concorrente totalmente inesperado: pelo dinheiro do consumidor. Estima-se que algo entre 20 e 30 bilhões de reais por mês simplesmente deixaram de ir para o comércio e foram direto para as apostas esportivas online. É muito dinheiro. Beleza, então a gente já tem os culpados: Selic alta, endividamento e até as apostas esportivas. Mas é aqui que a história tem uma reviravolta bem interessante. E se esse Natal mais fraco para o comércio não for exatamente uma má notícia? E se, na verdade, isso for parte de um plano maior? Vamos tentar olhar para essa situação por um outro ângulo. Pois é, acontece que essa freada no consumo não foi um acidente de percurso. Na verdade, era exatamente o que o Banco Central esperava que acontecesse. Foi um resultado calculado da estratégia econômica que estava em vigor. A gente pode pensar nisso como uma troca, uma dorzinha a curto prazo, com vendas de Natal mais fracas, para tentar alcançar um objetivo mais lá na frente, uma economia mais estável e com a inflação sob controle. E qual é esse grande objetivo? É trazer a inflação aqui no Brasil para perto da meta oficial, que é de 3% ao ano. Tudo isso nos leva, claro, à pergunta de US$ 1 milhão. E agora? O que vai acontecer? E, principalmente, quando os juros vão começar a cair? Bom, apesar desses números do Natal serem importantes, eles sozinhos não devem fazer o Banco Central cortar os juros já em janeiro. Por isso, todo mundo no mercado já está de olho na reunião de março como a primeira chance real disso acontecer. Mas para esse corte acontecer em março, não basta só varejo fraco, o Banco Central vai querer ver outros sinais, como a inflação de serviços se comportando e como anda a força do mercado de trabalho. É um conjunto de fatores. E no final, a gente fica com essa grande questão para o ano que vem: como encontrar o equilíbrio perfeito entre controlar a inflação e não frear demais o crescimento da economia. Esse remédio, às vezes amargo, vai funcionar a tempo? Fica aí a reflexão.